Olá, ouvintes. Meu nome é Norman e hoje venho aqui para apresentar para vocês a quinta e última aula do mini curso que faz parte do meu estágio supervisionado da disciplina Docência do Ensino Fundamental do curso de licenciatura de História da Uninter, no formato de extensão. Na aula de hoje, estarei abordando qual está sendo o papel do professor na atualidade para promover a educação. Espero que tenha acompanhado a trajetória das aulas e aproveitado o conteúdo, que teve papel fundamental no ensino nesse momento de pandemia. Obrigado a todos. Aula 5. O papel do professor na atualidade para promover a educação. Introdução. Hoje encerramos o minicurso com um tema que já foi bem explorado nos dias anteriores, mas que ainda restam pontuações necessárias sobre como deve ser o papel do professor no período em que os alunos começam a retornar às salas de aulas. Os professores em 2020 passaram pela quarentena, período em que as escolas fecharam. Depois os professores voltaram do sistema remoto, produzindo as aulas de suas casas ou até mesmo das escolas, com a utilização de ferramentas digitais. Alguns foram preparados, outros apenas inseridos no processo. Mais adiante, em 2021, os professores trabalharam no sistema híbrido, atendendo apenas uma parte dos alunos e outra parte remotamente. Em 2022, os professores retornaram à sala de aula, pois a vacinação estava adiantada e os alunos retornaram às aulas presenciais. Diante de tantas mudanças, o professor não é o mesmo de outrora. A revista Exame, de 2022, nos dá uma visão geral de como a Covid-19 transformou a forma de ensinar e de aprender em todo o planeta. Se em um primeiro momento, estudantes e professores foram desafiados a se adaptar de forma rápida ao ensino online, agora, com o avanço da vacinação e o retorno presencial à sala de aulas em diversos países, a questão é como se dá a adaptação ao modelo híbrido. A tecnologia foi e continuará sendo fundamental, mas o grande desafio para os educadores está na forma de ensinar. Se por muito tempo o ensino esteve focado apenas na transmissão do conhecimento, agora é a interação que ganha espaço e coloca o aluno como um agente ativo da aprendizagem. O papel do professor hoje na sociedade é o de maior importância. Nunca foi tão importante para uma sociedade a presença do professor nela. Muitos me perguntam qual é o papel do professor na contemporaneidade no espaço educativo. Nós nunca tivemos um momento tão propício para a atividade ou para o ofício do magistério. Às vezes eu não entendo porque tantas pessoas têm dificuldade em desenvolver o ofício educativo. Na verdade, é muito fértil o trabalho do professor hoje. A presença do professor hoje dentro da escola é indispensável, mas não é dentro do espaço escolar desse prédio constituído de sala de aula. Na verdade, o que a gente tem que pensar é que há uma necessidade muito maior dessa pessoa que pensa coletivamente na sociedade. Você tem hoje os partidos políticos, você tem hoje as organizações, você tem hoje os movimentos sociais e você tem hoje as instituições que defendem os seus valores. Somente o professor, dentro dessa sociedade, é o sujeito capaz de confluir todos os tipos de pensamento para aquela atividade que nós chamamos senso crítico, desenvolvimento da percepção do outro, construção do altruísmo e assim sucessivamente. No entanto, o professor ele está, por vezes, estressado pela quantidade de trabalho ou pelo local de trabalho. Muitas vezes ele está com problemas emocionais por conta do tipo de relação que ele tem que desenvolver na sala de aula.
Muitas vezes o professor não tem condições de materiais, de estrutura física para desenvolver o trabalho, e muitas vezes o professor não tem o suporte necessário ou a liderança necessária para o desenvolvimento do ofício educativo. E aí sim, nós encontramos o professor que diz que não está contente com a atividade do magistério, ou que não está feliz na sala de aula, ou que o ofício educativo não o realiza como pessoa. Mas é importante sempre entender, há uma confluência de fatores que faz com que o professor tenha essa percepção da sala de aula, percepção negativa. Então, só repetindo, a condição de falta de estrutura, o reconhecimento financeiro, a dificuldade de ter aporte, né, de apoio, seja psicológico, seja do Ministério Público e outros, a presença da família, recursos materiais, recursos didáticos, liderança, coordenação, direção escolar, todos esses outros mecanismos em torno do professor deveriam funcionar. Se todos eles funcionassem, de fato o professor seria mais feliz na sala de aula. O que nós vemos hoje é que tudo acaba sobrando para o professor na sala de aula. Um exemplo muito importante nessa hora são os projetos. Por exemplo, existe um projeto chamado ProERD, que é um projeto da polícia, é desenvolvido dentro da escola. Aí você tem algumas comunidades que têm os projetos de cooperativismo, lá da cooperativa, mas o projeto é desenvolvido dentro da escola. Aí você tem a Secretaria de Saúde, que tem projetos de DST, gravidez na adolescência, projetos que são desenvolvidos dentro da escola. O que eu quero dizer com isso? Todas as instituições sociais criam projetos a serem desenvolvidos, e todos eles de grande importância. No entanto, enviam para a escola. Só que lá na escola, o professor já tem o seu projeto educativo. Então, essa sobrecarga de responsabilidades que vem da polícia, que vem do meio ambiente, que vem da saúde, que vem das famílias, conflui na sala de aula e o professor é o único. E muitas vezes sem coordenação, sem supervisão e sem direção. E aí a gente vê a realidade que nós temos hoje. Professores reclamando da atividade do magistério porque estão cansados demais ou que estão infelizes demais lá. Por outro lado, o que eu gosto de frisar é, de fato, quem ama a sala de aula tenta fazer o impossível para superar essa realidade. A sala de aula é um espaço pleno de delicadeza e de encontros. Nós não podemos reduzir a sala de aula às dificuldades materiais ou às dificuldades conceituais ou políticas que recaem sobre ela. Na sala de aula, há sim uma condição de encontros. Os alunos trazem de todas as famílias o que é mais importante para a relação do ser humano, que é a experiência dele, o repertório dele. E é necessário que o professor, por uma via chamada empatia, perceba onde está a beleza de uma atividade como essa. Não há na sociedade nenhuma outra profissão capaz de fazer isso acontecer. Você sentar na frente de 20, 30 ou 40 alunos, dialogar com eles, trocar com eles, falar com eles sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o imaginário, sobre as ideologias, sobre as utopias, só o professor é capaz de fazer isso. E é justamente nessa simplicidade do ofício que está o maior ponto da nossa realização. Somos felizes no encontro, somos felizes na caminhada, e acho que aí os professores precisam resgatar essa percepção. Nós caminhamos com os alunos e é a nossa caminhada a coisa mais extraordinária da atividade educativa. E muitas vezes o professor é cobrado só pela finalização da caminhada, ou seja, como é que ele chega lá no final, reprovando ou aprovando. Mas e a nossa caminhada? Como que ela foi? Como que ela aconteceu? Né? Então, a atividade pedagógica hoje, ela precisa dessa retomada. Nós caminhamos juntos com os alunos, com as suas famílias, com a comunidade, com a sociedade. E esse prazer do caminhar juntos, se escutando um ao outro, se percebendo, interferindo, apontando, recebendo, é que é a atividade extraordinária do magistério. Então, educar hoje, ser educador hoje, é entender que a dimensão se ampliou enormemente. Nós somos apenas
portadores, né? Nós portamos conhecimentos que foram socialmente determinados. Ao longo da humanidade foram se construindo conhecimentos para a física, para a matemática, para a biologia, para a filosofia, para os encontros, para os diálogos, para o respeito, para a inclusão, e nós, educadores, portamos esses conhecimentos. E por portá-los, nós somos apenas pontes. Educadores são pontes que levam uma sabedoria que vem da ancestralidade para um aluno que está se percebendo um ser em processo de humanização. Aí está a grandeza, aí está a maravilha do magistério. A luta por melhores condições, por melhores salários, por estrutura, por método, tudo isso está legitimado. Mas a atividade, o ofício educativo é bem maior que isso e nós precisamos persistir nele, porque persistindo nós vamos entendendo que o sabor que a sala de aula tem, nenhum outro lugar tem. Por isso que somos educadores. E como eu sempre digo, educar é sim um ato de persistir com delicadeza. Na revisão bibliográfica de Silveira e Schiffer de 2021, a importância do professor educador como agente transformador e mediador do ensino e da aprendizagem, pode-se dizer que o papel do professor vai muito além das questões conteudistas presentes nas escolas. Nesse sentido, o professor precisa abordar uma educação de forma humanizada, que respeite as diversidades, dando espaço para a participação de todos os alunos. O diálogo precisa estar presente de forma ativa dentro da escola, pois assim constrói-se um ambiente fértil para as novas aprendizagens. O professor precisa instigar o pensar crítico e reflexivo dos seus alunos, para que os mesmos percebam a relevância das problematizações e dos debates envolvendo questões emergentes e que necessitam de um diálogo. Oi pessoal, eu sou André Pestana, professor e jornalista, e hoje eu vou continuar falando para vocês sobre a importância do professor nesse processo de ensino-aprendizagem pós-pandemia. Antes da gente começar, eu peço a vocês, deixem o like e se inscrevam no canal Educação em Movimento. Vem comigo! Bom pessoal, no vídeo anterior eu abordei o papel central do professor como esse agente de transformação, como esse agente motivador e provocador de uma consciência crítica, de um desenvolvimento sociocultural, econômico, enfim, a relevância do docente e de todos os profissionais de educação. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre esse espaço de aprendizagem, sobre a sala de aula, sobre a escola que nós conhecemos, né? Bom, gente, a sala de aula vai acabar, a escola vai acabar, esses espaços, eles simplesmente vão desaparecer daqui a pouco, quando a gente, com a graça de Deus, quando a gente atravessar esse momento difícil da pandemia. É evidente que não. O que a gente precisa entender, essa é uma visão pessoal, o que a gente precisa compreender é que a sala de aula sempre foi vista e é um espaço de excelência para esse processo de ensino-aprendizagem. É um espaço de aprendizagem, mas os espaços de convivência, as áreas de convivência, o pátio escolar, a nossa casa, a rua, o supermercado, enfim, todos esses espaços também são espaços de aprendizagem, né? Na verdade, nós estamos levando a educação, e esse é um momento para a reflexão, nós estamos levando a educação na perspectiva formal, inclusive, desse processo de ensino-aprendizagem, nós estamos levando a educação para fora, para além dos muros da sala de aula, para além dos muros da escola. Nós estamos entendendo que esse processo pode e deve ser construído
também com as ferramentas que hoje estão disponíveis para a gente, como essa que nós estamos usando neste exato momento. Agora, o que a gente não pode é ter um discurso, na minha visão, de que essas ferramentas ou essas tecnologias vão simplesmente substituir o trabalho do professor, eliminando a figura do professor como ofício, como trabalho, como profissão, né, substituindo assim, porque a partir do próximo mês, da próxima semana ou do próximo ano, sei lá o tempo que vai ser, né, os robôs vão tomar conta e vão passar a ensinar a todas as crianças que existem no mundo. As novas tecnologias vão fazer com que as crianças aprendam e o papel do professor e da sala de aula e da escola deixa de ser relevante, deixa de existir e a gente acaba com tudo. Essa visão que é iconoclástica, essa visão que é exatamente caótica, ela leva o quê? Leva a uma leitura que é superficial e precipitada do papel do professor e do papel da escola, e mais do que isso, mais do que ser superficial, ela é equivocada. Por quê? Na verdade, nós sabemos que com muita competência, instituições de todos os níveis já utilizavam outros espaços de aprendizagem há 30, 40 ou 50 anos atrás, quando não se discutiam essas técnicas, sequer existiam essas tecnologias. Os professores, né, inovadores, há 40 anos atrás, já buscavam de alguma maneira novas ferramentas que pudessem oportunizar a essas crianças uma nova forma de aprender, uma nova forma de entender e de ler o mundo, né? E, evidentemente, na outra ponta, fomos nós, os professores, que ajudamos a formar aqueles que hoje são pesquisadores, cientistas, doutores e que desenvolvem, contribuem para desenvolver essa tecnologia que facilita, ajuda, contribui muito para o avanço. E em nenhum momento eu tenho aqui um discurso xenófobo, um discurso simplesmente que elimina a importância da tecnologia. Muito pelo contrário, ela agrega e agrega muito, ela nos ajuda na sua velocidade, na sua capacidade de armazenamento, de transmissão, de transferência, para falar uma palavra que eu considero mais exata, né, de todas essas informações. Mas eu insisto, o papel do professor, o papel do educador, nesse contexto, ele permanece sendo o mesmo, ou seja, é um papel central, é um papel fundamental, é um papel que deve ser valorizado, né? É lamentável quando um país ou quando uma organização de qualquer natureza prescinde dessa relevância quanto ao papel do professor. E aqui eu falo em especial, quero deixar registrado, com todo o respeito e com toda a consideração que nós como professores merecemos, mas em especial para aquelas professoras, para aqueles professores que na educação infantil cumprem esse papel, né? Porque eles plantam, eles alimentam, né, aquela criatura, né, que no futuro vai ser capaz de entregar o que nós temos hoje como qualidade de vida, como novas soluções, inclusive para a economia. A vida humana está à frente da economia. Não se constrói uma sociedade de natureza alguma simplesmente ignorando tudo isso. Então aqui vai o meu emocionado e sincero reconhecimento ao trabalho desses profissionais. E vocês são fundamentais e permanecerão sendo, porque as tecnologias não vão substituir o trabalho de vocês. Ao contrário, elas podem e devem contribuir para o trabalho de todos vocês. E nós temos sim também que fazer uma reflexão e compreender que em algum momento nós também resistimos a essas novas tecnologias, né? E agora a gente precisa olhar para elas, aprender com elas, interagir com elas, né? Mas nós temos que ter dentro do nosso coração e temos que ter a convicção de que o que fazemos faz a diferença para nós como brasileiros e para qualquer um em qualquer parte do mundo. Então, meus queridos professores, vamos para além dos muros da sala de aula, vamos para além dos muros da escola, vamos ajudar a essas crianças a desenvolverem o pensamento crítico, a consciência crítica e serem os verdadeiros agentes da transformação, como vocês sempre fizeram. Vocês estão de parabéns e a gente segue junto. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Conforme Freire 2003, o docente, enquanto figura influenciadora de aproximação no processo de ensino e aprendizagem, tem como alguma das suas funções o desenvolvimento de um ambiente agradável de interação entre aluno e escola, por meio de uma prática coerente com uma função do educador. Esse professor deve ser conciliador, um mediador de conflitos por um processo humanizante, favorecendo um sistema justo contra qualquer tipo de injustiças e de violências. Enquanto profissional da educação, é preciso ter conhecimento e segurança das suas competências sobre as temáticas que serão trabalhadas com os educandos, com a finalidade de aguçar-lhes as competências. Pois ensinar exige comprometimento de todos os atores envolvidos nesse processo, pelo fato de haver sempre uma necessidade na aproximação do discurso e na própria ação do sujeito. A proposta é justamente refletir a possibilidade de ultrapassar a barreira do livro didático, daquela metodologia rigorosa, pois ensinar é ir além dos objetivos básicos, é um aprofundamento na realidade que permeia a vida social do sujeito. É o processo de transformação, de amadurecimento do sujeito, dando-lhe possibilidades de fluir suas ideias. O educador tem todo este processo. É aquele que se utiliza das suas melhores ideias para repensar melhor seus conteúdos. Nesse século, devido à complexidade do fenômeno educativo, à diversidade das crianças que estudam e aos dilemas morais e culturais que seremos chamados a enfrentar, teremos de repensar o horizonte ético da profissão. Acredito que os próximos anos serão marcados pela instabilidade e pela incerteza. A atitude ética não depende só de cada um de nós, mas da possibilidade de uma partilha efetiva com os colegas. Precisamos reconhecer com humildade que há muitos dilemas para os quais as respostas do passado já não servem e as do presente ainda não existem. Para mim, ser professor no século XXI é reinventar um sentido para a escola, tanto do ponto de vista ético quanto cultural. Conforme a revista Exame 2022, o professor de hoje tem que ser criativo. Um professor que tem o olhar para reorganizar tudo aquilo que foi construído nesses tempos de pandemia e tirar dessa experiência realmente o essencial, que é a humanização. O professor tem que se preocupar com o processo de ensino e aprendizagem. Entender que em alguns momentos é preciso reorganizar as atividades pensando no grupo que vai encontrar. Ele tem que ser engajado, ter expertise no conteúdo e a própria competência para aliar tudo isso. Criatividade, engajamento, reciprocidade, reconhecer o aluno como sujeito e o contexto em que ele está inserido são itens fundamentais. Segundo Perrenot, 2000, essas são as competências para o bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 2. Administrar a progressão das aprendizagens. 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 5. Trabalhar em equipe. 6. Participar da administração da escola. 7. Informar e envolver os pais. 8. Utilizar novas tecnologias. 9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. E 10. Administrar sua própria formação contínua. Conforme Silva Santos e Queiroz, 2021, essas competências, segundo Perrenot, de 2000, servem para delinear o trabalho docente, mas isso só será possível se os professores se dispuserem a estudar as mesmas e saírem do comodismo que muitos se encontram e as colocarem em prática. Isso acontecendo, com certeza, além de facilitar o seu trabalho,
promoverá uma educação de mais qualidade. Conforme os autores Silva Santos Queiroz, 2021, ser um professor com o perfil ideal é ter muito mais que conteúdos. É ter a capacidade de formar pessoas atuantes e úteis para a sociedade. É ter uma mente aberta para encarar as diferenças de forma igualitária e buscar entender o novo como um auxílio no desempenho do seu trabalho. É ter vontade de vencer os desafios, mesmo diante de tantos problemas que a educação enfrenta a cada dia. É não ter medo de enfrentar o novo. É buscar se capacitar diante de tantas inovações para entregar aos seus alunos sempre a metodologia acertada que seja eficaz na busca pelo aprendizado. É pensar numa educação inovadora e, por fim, é ser professor do século passado, ensinando alunos do século XXI. Segundo publicação do jornal Correio da Bahia em 2020, as 10 habilidades e competências para o professor no pós-pandemia precisarão dominar. 1. Articulador. Docente será o grande articulador de 3 dimensões do processo de ensinar e aprender a aprendizagem ativa por projetos em grupos e a aprendizagem através da tutoria-mentoria, orientando os estudantes para que encontrem sentido e propósito na escola e nas suas vidas. 2. Capacitação de mutação. Educador deve estar apto para se reinventar constantemente depois que a pandemia pegou todo mundo de surpresa e a sala de aula comum passou a ser totalmente digital com o ensino remoto. 3. Adaptação. Não basta ter só a habilidade de mudar, mas de se adaptar também. 4. Mais interdisciplinar. Outra capacidade que vai ser mais exigida do professor, que deve atuar cada vez mais em grupo com colegas de outras áreas. Mediador. O educador pós-pandemia vai ter que ter habilidades de mediar experiências diversas e desiguais. 6. Maior domínio das habilidades emocionais e ir além do currículo escolar tradicional. Capacidade de acolhimento, saber criar ambientes de confiança são algumas das habilidades emocionais que o educador deverá dominar. 7. Inovador e aberto a tecnologias. A necessidade de se qualificar não para por aqui. O educador vai precisar experimentar mais, explorar mais todas as potencialidades das tecnologias em rede. 8. Autonomia. A relação de mediação e socialização seguirá sendo fundamental para formar estudantes com autonomia de pensamento. Criatividade. Ele vai ter que evoluir nas suas habilidades relacionais, como empatia, habilidade de ouvir, de se comunicar, dinamicamente e principalmente vai precisar ser mais criativo para conquistar a atenção de seus alunos. Empreendedorismo. Juntar o que a tecnologia traz de bom e pensar como um empreendedor. Para Oliveira, 2020, percebe-se que a pandemia, apesar de trazer reflexos muito dolorosos e consequências inimagináveis, mudou o conceito de aprendizagem e colocou a figura do professor em um novo cenário, o fazendo rever seus conceitos enquanto docente. Cabe agora a todos os envolvidos no sistema educacional saber fazer bom uso da nova realidade da qual se está fazendo parte, uma vez que muitas mudanças acarretadas pela pandemia podem ser permanentes. Assim, novas formas de ministrar as aulas foram introduzidas, as quais levam em consideração que o saber não se constrói apenas dentro da sala de aula, podendo ocupar múltiplos espaços e se desenvolver de diversas formas. Nesse sentido, o professor deve, a partir dessa nova realidade, estar em constante adequação das suas práticas, objetivando a inovação dessas em todas as situações, mesmo aquelas consideradas atípicas, como o caso da pandemia do novo coronavírus. Caros ouvintes, como conclusão, deixo-vos agora a fala de Paulo Freire para refletir. O educador, em todo esse processo, é aquele que se utiliza das suas melhores ideias
para repensar melhor seus conteúdos. Há muitas ideias e proposições de como o professor tem que ser, de suas competências, habilidades. O mais importante é que o professor precisa abordar uma educação de forma humanizada, que respeite as diversidades, dando espaço para a participação de todos os alunos.